Capítulo 501 Supremacia dos Títulos. No edifício da Devon Corporation, dentro do escritório de Steven, no último andar. Steven, ocupado e sentado atrás de pilhas de papéis e documentos, revisava tudo enquanto sua secretária lhe indicava mais papéis para assinar. Enquanto isso, Caim estava confortavelmente sentado no sofá à sua frente, com as pernas cruzadas. Embora Steven ainda não tivesse assumido o controle total da Devon Corporation, muitos dos assuntos internos já estavam sendo transferidos para ele. Vários veteranos da empresa também estavam ansiosos para desenvolver suas habilidades sob sua liderança. Após um período de ausência, Steven se viu diante de uma quantidade interminável de documentos. Após deixar o mercado negro, Cain recebeu uma mensagem informando que Steven havia retornado à Devon Corporation, então foi até seu escritório. Desde o momento em que entrou, Steven não parou de analisar a papelada. Cain não conseguia deixar de pensar em quão ocupado Steven estaria assim que assumisse oficialmente o cargo de presidente da empresa. Não era de admirar que ele tivesse renunciado ao cargo de campeão de OEM, se não fosse pela necessidade de administrar a Devon Corporation, ninguém poderia ter retirado o título de campeão. Embora o próximo na linha de sucessão, Wallace, não fosse para Steven. Cain tinha uma xícara de chá fumegante à sua frente, preparada especialmente para ele. Afinal, Cain ocupava o cargo de consultor na Devon Corporation, uma função que, embora não conferisse poder real, estava acima de muitos cargos de nível médio na empresa. Steven trabalhava incansavelmente enquanto Cain relaxava, o que parecia um tanto injusto, mas Cain não tinha como ajudar. Por tédio, Caim pegou 3 pedras que Steven havia coletado em sua recente viagem. Para Caim, elas pareciam pedras comuns com padrões estranhos e, mesmo depois de serem escaneadas com o sistema, nada de especial foi revelado. Mas para Steven, essas pedras eram a maior conquista de sua jornada. Caim não conseguia entender a mentalidade dos ricos. Depois de colocar as pedras de volta na mesa, Caim, ainda entediado, pegou seu Tochi. O pequeno Pokémon não causou qualquer perturbação no amplo escritório de Steven. Toshiki permaneceu imóvel no colo de Caim, observando os arredores, enquanto Caim acariciava suas penas macias, arrancando um ar de prazer do pequeno Pokémon. As informações sobre Toshiki já eram bastante estáveis. Seu potencial havia atingido 90% de chance de manter a cor azul escura. Os esforços de Caim estavam dando resultado, e o pequeno Pokémon agora confiava profundamente nele. Após 2 horas, Steven finalmente se desvencilhou da montanha de documentos. Ele exalou profundamente e desabou no sofá ao lado de Caim. Ora, Caim, disse Steven, olhando para o Tochi. Este é o Pokémon que você capturou recentemente. Caim assentiu em silêncio. Bom Pokémon. Está em excelente estado, continuou Steven. De repente, Steven pareceu se lembrar de algo e olhou fixamente para Caim. Que olhar é esse? Perguntou Caim, sentindo-se desconfortável. Não acredito. Você é incrível, Caim, exclamou Steven. Você não me contou que participou do exame de criador. O mais jovem da história a se tornar um criador intermediário. A futura estrela da guilda dos criadores e agora o quase líder de ginásio da cidade Foa. Você manteve tudo isso em segredo. Caim franziu a testa, mas logo relaxou, dando de ombros enquanto respondia. Esses títulos não são nada comparados a ser o herdeiro da Devon Corporation, o primogênito da família Stone. Steven ficou sem palavras. É verdade, murmurou Steven. Essa é a verdadeira supremacia dos títulos. A verdade é que, embora Caim tivesse muitos títulos impressionantes, nenhum era tão poderoso quanto ser o herdeiro da Devon Corporation, que detinha autoridade real. Ao contrário de Caim, que mal tinha acesso aos recursos da Guilda dos Criadores, Steven controlava uma parte significativa dos recursos da Devon Corporation. Os títulos de Caim ainda eram em grande parte honorários, e somente quando ele atingisse o nível de criador avançado é que teria acesso ao verdadeiro poder e aos recursos. Mas essas conquistas confirmaram que Steven havia feito uma boa escolha ao confiar em Caim. De um encontro casual no trem magnético, a amizade deles provou ser um grande sucesso. Você já terminou seu trabalho? Perguntou Caim. Sim, a maior parte já estava resolvida, eu só precisava dar minha aprovação. Ainda estou me familiarizando com o negócio, respondeu Steven, se espreguiçando. Caim mudou de assunto para seu ginásio em Leafton. O ginásio já está construído e o centro Pokémon está em construção. O potencial de Leafton está começando a aparecer. Você acha que a Devon Corporation estaria interessada em expandir para lá? Steven ponderou por um momento antes de assentir com a cabeça. É um bom local. Com o ginásio e o centro Pokémon e sem grandes forças envolvidas, pode ser uma excelente oportunidade para a expansão econômica da empresa.
Aim compreendeu que Steven, embora seu amigo, também era o herdeiro da Devon Corporation e precisava levar em consideração os interesses de ambos os lados. Mesmo assim, parecia promissor. Certo, continuou Steven. Vou pedir à empresa que envie uma equipe para avaliar a situação da Leafetou. Depois, discutiremos como podemos colaborar. Com isso resolvido, Caim apresentou seu próximo pedido. Eu queria comprar alguns minerais, da mais alta qualidade possível. Não só Aron precisava deles, mas Lavitar também, pois esses minerais eram essenciais para o seu crescimento. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 502. Eu também quero um. Isso é fácil, minerais nunca faltam na minha família, respondeu Steven com um gesto displicente. Ter a sua própria mina era definitivamente uma vantagem. Como seria maravilhoso encontrar minha própria mina, pensou Caim. Ele não precisava ficar com tudo, metade seria mais do que suficiente. Como tem estado Aron ultimamente? Perguntou Steven, demonstrando preocupação com o Pokémon que viera de sua família. Ele está bem. Ainda não treinei muito, pois ele passou por muita pressão antes, algo incomum para um Pokémon da idade dele. Depois de passar um tempo brincando com outros Pokémon de níveis semelhantes, seu humor melhorou significativamente, embora sua natureza combativa não tenha mudado, respondeu Caim com um sorriso, lembrando-se de Aron. Poder seguir os passos de um excelente treinador e criador como você é uma grande sorte para ele. Talvez um dia ele supere o avô. Não, na verdade, tenho certeza que vai, disse Steven, admirado. Steven passou a respeitar Caim por sua dedicação e responsabilidade para com seus Pokémon. Gostaria de visitar Leafeton com você algum dia, disse Steven de repente, sem qualquer relação com a conversa anterior. Caim olhou para ele surpreso, seus olhos claramente dizendo: Você realmente tem tempo para isso? Steven tinha acabado de voltar e agora queria ir embora de novo. Steven compreendeu o ar de Caim e sorriu, dizendo: Não é que eu queira sair para me divertir, mas sim para explorar a área de Leafeton. Além disso, poderíamos fazer um pequeno desvio para visitar o Monte Chimay. Dizem que existem algumas pedras vulcânicas muito valiosas lá, e da última vez não tive a oportunidade de explorar o local adequadamente. Também existem alguns Pokémon selvagens bastante poderosos na montanha e ter um companheiro tornaria tudo muito mais fácil. Seu verdadeiro objetivo é o Monte Chimay e a cidade frondosa é apenas uma desculpa, pensou Caim, incrédulo. No entanto, a ideia também lhe era tentadora. O Monte Chimay era o maior vulcão ativo da região de Oem, atraindo inúmeros visitantes todos os anos. A maioria das pessoas não conseguia ir além da metade da montanha. Subir mais alto era perigoso e apenas os treinadores mais fortes ousavam se aventurar mais longe. As áreas mais altas abrigavam Pokémon selvagens poderosos que permaneciam inexplorados. Além disso, um vulcão ativo como aquele certamente continha minerais valiosos. Se tivesse sorte, ele poderia até encontrar uma pele de fogo, que poderia vender por um bom dinheiro. Pomaron e Larvitar precisam consumir grandes quantidades de minerais para crescer. Obter uma boa quantidade de minerais de alta qualidade seria benéfico. Você não precisa informar sua família? Perguntou Caim. O sorriso de Steven se alargou ao ouvir a pergunta. Ele sabia que Caim havia concordado. Contanto que Caim concordasse, tudo seria muito mais simples. A verdade era que, embora os dois se conhecessem bem, nenhum deles tinha certeza absoluta sobre a verdadeira força do outro. Caim tinha certeza de que Steven estava escondendo seu verdadeiro poder e, da mesma forma, Steven suspeitava que Caim também estivesse ocultando parte de suas habilidades. Por enquanto, ainda tenho a liberdade de administrar meu tempo. Daqui a alguns anos, quem sabe? Respondeu Steven com uma expressão que Caim não conseguiu decifrar. Essa era a vida dos herdeiros de famílias poderosas, tudo o que conquistavam vinha acompanhado de sacrifícios. Essa reflexão levou Caim a pensar em James, outro membro de um grande clã, que havia escolhido se juntar à equipe Rocket. Diferentemente de Steven, James havia fugido de sua família para fazer o que realmente queria, mesmo que isso significasse passar fome e enfrentar todo tipo de dificuldades. Mas essa era a vida que ele havia escolhido e amava. Steven, por outro lado, aceitou as responsabilidades de sua família, mas somente depois de fazer tudo o que queria. Foi por isso que nem a família Stone nem a corporação Devon mais limitaram suas decisões. Ele havia realizado seus desejos antes de assumir seu cargo. James e Steven eram pessoas completamente diferentes. Embora compartilhassem uma origem semelhante, suas decisões os levaram por caminhos distintos. Cain assentiu, compreendendo que Steven tinha suas escolhas, assim como ele. No caso dele, estava dividido entre a Liga Pokémon e a equipe Rocket.
Se quisesse se beneficiar de ambos os lados, também teria que estar preparado para ser desmascarado a qualquer momento. Se isso acontecesse, ele teria que escolher entre se aliar completamente a um dos lados ou se tornar forte o suficiente para não depender de nenhum dos dois. Embora Caim soubesse que, se forçado a escolher, provavelmente acabaria do lado da equipe Rocket, isso não o impediu de admirar Steven. Steven também era alguém com muito carisma. Os dois saíram do prédio da Devon Corporation e, embora a secretária de Steven tenha tentado impedi-lo, Steven decidiu ir embora com Caim. Primeiro vou para casa me preparar e trazer os minerais que você pediu. Você pode usar esse tempo para se organizar e nos encontraremos em Vedantufton amanhã ao meio-dia, em frente ao centro Pokémon, disse Steven. Muito bem, aqui está o dinheiro para os minerais, disse Caim, entregando-lhe um cartão sem marca com 1 milhão de Poké-dólares. Compre o que achar apropriado. Quanto melhor a qualidade dos minerais, melhor. Steven aceitou o cartão sem hesitar. No passado, quando Caim não tinha muito, Steven o ajudara. Mas agora que Caim havia provado seu valor, Steven não teve problema algum em aceitar seu dinheiro. Os dois se separaram em frente ao prédio da Devon Corporation. Steven entrou em seu carro e foi para casa enquanto Caim voou para Leafton nas costas de seu Topius. Ele precisava fazer alguns preparativos para a expedição. Primeiramente, ele precisava organizar o treinamento de seus Pokémon, especialmente Aron, Mudkip, Poliwag e Torchic, que se beneficiariam da prática. Ele também precisava começar a planejar o treinamento de Larvitar, que estava progredindo rapidamente e provavelmente estaria pronto em breve. À chegada em Leafton, Caim foi para o quintal de sua casa. Alguns de seus Pokémon ficariam lá treinando enquanto ele levaria os mais jovens na expedição. Toshik finalmente estabilizou seu potencial e agora possui um nível considerável, com talento e velocidade excepcionais, tornando-se um futuro membro fundamental da equipe de Caim. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 503. Você não tem nenhuma noção. Dessa vez, Caim deixou seu Evil e Onticou recém-evoluídos no quintal. Ambos haviam alcançado o nível 39, faltando apenas um passo para o nível avançado. No entanto, como tinham acabado de subir de nível, não podiam melhorar novamente imediatamente. Precisavam de tempo para treinar e acumular experiência. Além disso, Caim e Steven estavam de saída e nem Ontifome e Noeville eram adequados para aparecer na frente de Steven. Já que sair não lhes proporcionaria treinamento e eles ficariam confinados às suas Pokébolas o tempo todo, por que não deixá-los no quintal? Ali, eles podiam treinar livremente e quase ninguém aparecia. Quando Ontifou e Weavile ficavam entediados, eles podiam até encontrar alguns Pokémon selvagens no quintal para batalhar e treinar. Após a explicação da situação, ambos os Pokémon ficaram um pouco relutantes, mas acabaram concordando. Afinal, não era apropriado que eles aparecessem enquanto Caim estivesse agindo sob sua identidade na liga. Felizmente, Caim havia comprado alguns movimentos para eles, e depois de aprendê-los, eles precisaram de tempo para treinar com eles. Dessa vez, Caim planejava trazer principalmente Slowking e Skorupi. Haunter permaneceria na sombra de Caim como a última linha de defesa, aparecendo apenas em emergências. Além disso, o assombro de Caim já havia sido revelado anteriormente, representando sua identidade na liga. Os outros Pokémon que ele levaria seriam Torchic, Poliwag, Aron e Mudkip. Juntamente com Slowking e Skorupi, isso formava a equipe padrão de 6 Pokémon para a liga. Por fim, Topius, usado como transporte voador, também acompanharia Caim nessa excursão. Quanto a Larvitar, ele ficaria no quintal por enquanto, já que Caim deixaria bastante comida à disposição. Quando Arum e os outros souberam que iriam viver uma aventura com Caim, ficaram radiantes. Finalmente, chegou a hora de começar a batalha. Este foi o primeiro passo no crescimento dele sob os cuidados de Caim. No dia seguinte, após organizar seus pertences, Caim montou em Topius e partiu da cidade For. Enquanto sobrevoava o local, ele percebeu de longe que o centro Pokémon estava quase concluído. A equipe de construção da liga foi notavelmente eficiente. Caim também avistou um grupo de pessoas de terno preto carregando diversos instrumentos e cadernos entrando em Leafton. Eles usavam distintivos da Devon Corporation no peito. Essas eram as pessoas que Steven havia enviado ontem, a equipe de pesquisa e coleta de dados da Devon Corporation. A eficiência deles foi realmente impressionante. Com isso, Caim se sentiu mais tranquilo e voou para longe montado em próprio. Na entrada do centro Pokémon em Vedantufton, Caim, vestido com seu uniforme de treinador da liga, esperava junto à porta. Embora a reunião estivesse marcada para o meio-dia, Caim chegou cerca de 20 minutos antes.
Felizmente, Steven não o fez esperar muito. Ele se aproximou usando um chapéu grande que cobria quase todo o seu rosto, deixando visíveis apenas o nariz e a boca, enquanto seus olhos estavam escondidos sob a aba. Ele vestia um elegante terno preto, impecavelmente passado. Apesar de esconder sua aparência, a presença marcante de Steven ainda atraía muitos olhares em Vedantur Town. Em comparação, Caim, com sua aparência como uma vestimenta simples, passou completamente despercebido. Conforme Steven se aproximava, Caim também notou algumas garotas na rua apontando para Steven e discutindo timidamente como se aproximar dele. Vestido assim, qual é o sentido de usar um chapéu? Caim olhou para Steven, que se aproximava, com uma expressão resignada. Só quando Steven se aproximou, Caim conseguiu ver o brilho malicioso nos olhos de Steven por baixo do chapéu. Esse estilo de se vestir era um hábito dele desde a infância, e ele usava o chapéu para evitar problemas desnecessários. Usar um chapéu me impede de ser reconhecido, senão seria impossível escapar desta vez, disse Steven, dando de ombros. Embora ainda traísse muitos oais, pelo menos ninguém o reconhecia, e isso já era suficiente. Caim ficou sem palavras. Vamos lá, começaremos a subir daqui, disse Steven, apontando para a área atrás do centro Pokémon da cidade de Vedantur. A cidade de Vedantur estava localizada na base do Monte Chimney e, devido às correntes de vento, a área nunca foi afetada por cinzas vulcânicas. Por esse motivo, a maioria das pessoas que desejavam instalar o Monte Chimney partia da cidade de Vedantur. Este foi um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento da cidade de Vedantur. Para evitar suspeitas, os dois se misturaram aos outros treinadores, subindo lentamente o Monte Chimney a partir da cidade de Vedantur. Inicialmente, havia mais pessoas, mas menos Pokémon selvagens apareceram, reduzindo significativamente o nível de perigo. Embora houvesse muitas pessoas nos estágios iniciais da escalada, o progresso foi muito mais rápido. Ao chegarem à metade do percurso, o número de participantes diminuiu rapidamente, pois muitos treinadores não tinham forças para continuar. Nesse nível, os Pokémon selvagens já eram mais poderosos e numerosos. Somente treinadores com força considerável conseguiriam chegar tão longe. Mas quantos treinadores realmente conseguiriam chegar tão longe? Ao ultrapassar a metade do caminho e alcançar o cume do Monte Chimei, você entra em uma zona verdadeiramente perigosa. Ali residiam muitos Pokémon poderosos e, se você tivesse azar, poderia encontrar um Pokémon de nível quase Elite ou até mesmo de Elite. Se isso acontecesse, tudo o que você poderia fazer era rezar para conseguir escapar. Muitas pessoas foram ao Monte Chimei, mas a maioria só o fez pela emoção. Poucos haviam alcançado o verdadeiro cume da montanha. Os treinadores mais fortes não se interessavam pelo ambiente quente do Monte Chimei devido às incertezas, e os mais fracos não conseguiam chegar lá. Apenas os treinadores que realmente gostavam de aventura ousavam escalar o topo do vulcão ativo. Será que eles pensam que qualquer um consegue suportar esse calor? Caim e Steven caminhavam pela trilha que subia o Monte Chimney, e eles realmente chamavam a atenção. No entanto, isso não tinha nada a ver com Caim, todos os olhares estavam voltados para Steven. Mesmo assim, Caim se sentia um pouco desconfortável. Ser constantemente ignorado, mesmo que não se importasse, estava começando a incomodá-lo um pouco. Steven, você sempre sai assim? Perguntou Caim. Sim, este chapéu é o meu favorito. Sinceramente, não gosto de usar chapéus, mas não tenho escolha, sou bonito demais, disse Steven, abaixando a aba do chapéu e curvando a cabeça. Você não entende o que estou tentando dizer. Usar esse chapéu e confere um ar misterioso e atrai ainda mais atenção. Você não percebe isso? Talvez se você não usasse, não receberia tantos olhares. Vamos parar de andar. Se continuarmos assim, sinto que estamos numa jaula de zoológico, disse Caim, um tanto exasperado. Steven olhou para Caim surpreso. Isso chama a atenção. Voar em linha reta. Se Caim soubesse o que Steven estava pensando, com certeza lhe daria um tapa na cabeça. Quem você acha que está causando tudo isso? Você não tem a mínima noção. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 504 O progresso de Skarmory. Após um momento constrangedor, eles encontraram um canto menos lotado. Caim convocou seu trópio. Com um ar estranho, Steven observou Caim subir nas costas de Topius. Embora achasse estranho, Steven não hesitou em pegar uma Pokébola e invocar seus Skarmory, saltando em seguida para cima dele. Antes que pudessem ser secados, eles fugiram voando em seus Pokémon. Instintivamente, Caim analisou os dados dos Skarmory de Steven.
Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Skarmory azul escudo. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 40 itens. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco aço mais voador. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco visão aguçada. Asterisco asterisco item em mãos asterisco asterisco revestimento metálico. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco bicada perfurante armadilha de rochas resistência redemoinho. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco ar malicioso bicada ataque de areia garra de metal curtador de ar ataque furioso finta rápido espinhos agilidade asa de aço corte sono metálico. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco ronco ataque aéreo vento de cauda defesa de ferro armadilha de rochas vento gelado. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect substitute idem power água toxic ust aerial ace swords dance x soul flip top. A qualidade de Skarmory havia atingido o azul escuro. Isso surpreendeu Caim, embora fosse algo que ele já esperava. Skarmory, sendo um dos principais Pokémon de batalha de Steven, permaneceu entre os mais fortes mesmo depois de Steven se tornar o campeão de OEM. Na primeira vez que Caim a viu, sua cor era apenas azul, mas agora havia atingido um azul escuro. Esse nível de qualidade era condizente com o status de Steven. É provável que Steven tivesse um método especial para aprimorar as habilidades dos Pokémon do tipo aço. Embora Caim estivesse curioso, ele entendia que esses assuntos frequentemente envolviam segredos de família, então não podia perguntar. Além disso, ele não conseguia explicar como havia percebido a aptidão de Skarmory. Assim, Caim permaneceu em silêncio, voando atrás de Steven, lançando ocasionalmente olhares curiosos e admirados. Os dois voaram para longe da cidade de Vedantuf, como se estivessem fugindo. No meio do voo, Steven tirou o chapéu e soltou um longo suspiro. Finalmente, não preciso mais usar este chapéu. É tão desconfortável, disse Steven enquanto fazia Skarmory diminuir a velocidade para voar ao lado de Caim. Antes, o Skarmory de Steven estava voando quase na mesma velocidade que o Topius de Caim, mas agora o Skarmory teve que diminuir a velocidade para não deixar Topius para trás. Afinal, Skarmory estava anteriormente no nível 38, mas agora havia alcançado o nível 43, tornando-se um Pokémon de nível avançado. Foi assim que Steven conseguiu evoluir seus Pokémon tão rapidamente, o que explica por que ele logo se tornaria o campeão da região de Hoenn. Caim sentiu um pouco de ciúme. No entanto, o que ele mais invejava era o movimento dança das espadas que Skarmory possuía. No dia anterior, Caim havia vasculhado todas as lojas de golpes do mercado negro, mas não conseguiu encontrar um tema para a dança das espadas. Ficou claro que se tratava de uma atitude muito rara. No entanto, Skarmory já havia aprendido isso desde a primeira vez que Caim o viu. Os poderosos e ricos eram verdadeiramente aterrorizantes. Enquanto Caim observava Skarmory, Steven também estava de olho em Topius. Desde o início, ele havia sido curioso. A última vez que ele viu Topius, sua força parecia estar em um nível semelhante ao atual. Depois de todo esse tempo, parecia que Topius não havia melhorado muito. No entanto, parecia um pouco mais gordinho, talvez porque tivesse sido bem alimentado. Se você não entender alguma coisa, pergunte. Caim, parece que a força do seu Topius não melhorou muito, não é? Perguntou Steven. Será que Caim estava se concentrando mais em suas responsabilidades domésticas, negligenciando o treinamento de seus Pokémon? Caim olhou para ele de soslaio e disse com desdém: Não parece que não melhorou nada. Além disso, tem comido bem ultimamente, mas não tem se exercitado o suficiente, então ganhou um pouco de peso. Dito isso, Caim deu um tapinha leve no pescoço de Tópio. Por algum motivo, Topio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E isso sob um sol escaldante, com sua capacidade de produzir clorofila ativa. Topius bateu as asas rapidamente para acelerar o voo, ciente de que precisaria controlar seu apetite na próxima vez. Ao ouvir Caim, Steven caiu na gargalhada. Ah, é verdade, engordou um pouco. Eu só não queria dizer isso. Topius não gosta muito de batalhar. Quando o capturei, combinamos que ele serviria apenas como montaria voadora. Quando ficar mais forte, ele decidirá se fica ou vai embora, embora eu continue providenciando comida para ele na Vila Foada, independentemente disso. Era isso que Caim havia prometido. Embora ele não tenha mencionado que inicialmente capturou Topius subjugando-o com força bruta. Ao ouvir isso, Steven entendeu melhor.
Nem todos os Pokémon gostam de batalhar. Certa vez, quando Caim acompanhou as minas de sua família, eles perceberam que, no grupo de Aron, vários preferiam passar os dias comendo e dormindo, levando vidas extremamente confortáveis. Não fosse a supervisão de Agon, metade dos Aron poderia ter sucumbido à preguiça. O beligerante Aron Caim que havia capturado já era um caso único dentro de seu grupo. Após entender a situação de Topius, Steven não se deteve mais no assunto e ordenou que Skarmory diminuísse o ritmo. Ao mesmo tempo, Steven começou a considerar se deveria ter um Pokémon voador exclusivamente como montaria. Skarmory era bom e rápido, mas sua armadura tornava a viagem muito desconfortável. O voo não era exatamente agradável. Além disso, por ser do tipo aço, a armadura metálica de Skarmory absorvia calor sob o sol, ficando cada vez mais quente. Skarmory não sentiu tanto, mas Steven sentiu claramente. Topius, por outro lado, graças à sua capacidade de produzir clorofila, absorveu o calor do sol antes que pudesse causar desconforto. E suas costas eram muito mais frescas, uma clara vantagem de ser um Pokémon do tipo grama. Steven estava realmente com inveja. Ao ver Caim sentado confortavelmente sobre Topius, Steven sentiu o suor escorrer pela testa. Felizmente, a velocidade do voo ajudou a manter o calor sob controle. Além disso, a cidade de Vedantuf não ficava muito longe do Monte Shinei, então eles chegariam em breve. É claro que eles não iriam escalar a partir da base. Ordenaram que seus Pokémon voassem diretamente para o ponto médio do Monte Shinei, contornando a zona central. Os Tanzuntes que viram Caim e Steven montados em seus Pokémon não ficaram surpresos. Embora não seja comum, treinadores experientes ocasionalmente faziam o mesmo. Eles desceram para uma área florestal na encosta do Monte Shinei. O local tinha um ambiente agradável, sem sinais de cinzas vulcânicas, e árvores verdes contrastavam com o lado oposto da montanha, onde tudo estava envolto em cinza. No entanto, na encosta, a temperatura já era visivelmente mais alta do que na base da montanha. À medida que subiam, o calor se intensificava. Tal era o poder de um vulcão. Sem muita conversa, os dois começaram sua caminhada até o cume. A partir desse ponto, eles teriam que lidar com Pokémon selvagens que apareciam inesperadamente. E também pessoas com más intenções, que podiam aparecer a qualquer momento, um risco ao qual ambos tinham de estar atentos. Felizmente, Steve não era um novato, ele tinha considerável experiência na natureza, então Caim não precisou avisá-lo de nada. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 505. Competição saudável. Começar diretamente com um nível de dificuldade elevado impediu Caim de alcançar seu objetivo de treinar seus 4 pequenos Pokémon. Talvez, quando ele voltar, surja uma boa oportunidade. A chegar à encosta da montanha, os Pokémon selvagens estavam quase sempre acima do nível 30. Nessa situação, Caim chamou os Skorupi. Nesse tipo de floresta, Skorupi, sendo do tipo inseto e venenoso, poderia ter um desempenho muito bom e também ser treinado. Sevem, ao ver os Skorupi de Caim, ficou radiante. Skorupi já cresceu tanto assim? Esse tamanho é um pouco intimidador, disse Steven, olhando para o enérgico Skorupi. Caim sorriu e respondeu: sim, este pequeno cresceu ridiculamente rápido. Steven também lançou uma Pokébola. Um Pokémon prateado, completamente coberto por uma armadura, apareceu diante de Caim. Verão. A evolução de Aron. O sistema de Caim foi ativado e analisou os dados deste covil. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Lairoma azul escuro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 39. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco aço mais rocha. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco robusto. Asterisco asterisco item equipado asterisco asterisco pedra dura. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco golpe corporal, sais cheirosos, esmagamento de cabeça, armadilha de rochas. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco investida, endurecer, tapa de lama, cabeçada, garra de metal, tumba de pedra, rugido, cabeçada de ferro, deslizamento de pedra, derrubada, som metálico, defesa de ferro. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco poder da terra, ascensão magnética, ataque de raiva esmagador, cauda de ferro. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect, idem power água, earthquake shadow plow, stone edge, bulldoze, soge, substitute. A tonalidade azul escura estava dentro das expectativas de Caim.
Antes, quando Caim observava a qualidade dos Pokémon de Steven, não conseguia deixar de ficar impressionado. Mas agora, vendo-os novamente, sentia que podia aceitá-los. A família de Steven certamente tem métodos para melhorar a qualidade dos Pokémon do tipo Aço. Stilaron, já no nível 39, provavelmente atingirá a qualidade roxa clara logo após evoluir. Além do Dragonite do Professor Carval, Cain ainda não tinha visto nenhum Pokémon com essa tonalidade roxa clara. Seven provavelmente já possuía dois Metan completamente formados, mas não se sabia o quão avançado estava o desenvolvimento dos Metan que ele mantinha escondidos. O aparecimento de Steelairon demonstrou que o Pokémon que Steven mais precisava treinar agora era Steelairon. Sua força média estava acima do nível avançado. Embora Steelairon fosse apenas de nível 39, um Pokémon de nível avançado médio pode não ser páreo para ele. Ele é muito bem treinado, comentou Caim, sem conseguir conter a curiosidade. Ao ouvir as palavras de Caim, Steven sorriu. O elogio de Caim, um criador prodigioso, foi mais gratificante do que o reconhecimento de um criador mediano. Assim, os dois começaram a subir a encosta da montanha. Ambos eram considerados entre os melhores desta região, e os Pokémon selvagens que apareciam raramente representavam um desafio para Scorupi e Lairon. Parecia até estar surgindo uma competição saudável entre os dois Pokémon. Eles começaram a competir para ver quem conseguia derrotar os oponentes primeiro, em menos tempo ou derrotando o maior número de inimigos. Seven, sendo um membro proeminente da aliança, não usaria força letal contra os Pokémon selvagens que os atacaram. O máximo que ele permitiria era que Lairon os derrotasse ou os incapacitasse. Em resposta, Caim também se absteve de permitir que Scorupi usasse força letal. No entanto, Scorupi, virado para lutar e eliminar seus oponentes, viu-se um tanto limitado nessas circunstâncias e não conseguiu apresentar seu melhor desempenho. Ainda assim, Scorupi tinha suas vantagens. Contra Pokémon de nível inferior, sua habilidade atirador permitia um poder explosivo maior do que o de Lairon. Embora o golpe Lâmina de Pedra de Lairon tivesse sido excepcionalmente treinado por Steven, Scorupi se destacava em explorar os pontos fracos de seus oponentes. Portanto, embora a força de Lairon superasse em muito a de Scorupi, a velocidade de Scorupi em derrotar inimigos não era muito inferior à de Lairon. Nessas batalhas contra Pokémon de nível inferior, Steven e Cain geralmente permitiam que seus Pokémon lutassem independentemente. Isso ajudou a melhorar a consciência de combate inata de seus Pokémon. Como treinadores, eles só precisavam controlar o ritmo de batalha de seus Pokémon, contanto que estivesse alinhado com seus planos, o ritmo dos comandos fosse adequado e os Pokémon que lutassem livremente sob as ordens de um treinador demonstrariam capacidades de reação ainda maiores. Nesse aspecto, Caim e Steven demonstraram uma harmonia surpreendente. Talvez a força de Scorupi tenha conquistado o reconhecimento de Lairon, e as habilidades de Lairon tenham sido reconhecidas por Scorupi. Após batalharem continuamente por quase uma hora, os dois Pokémon se aproximaram e começaram a se comunicar, reconhecendo-se claramente. Caim e Steven ficaram encantados com isso. Eles seguiam seus Pokémon, apontando principalmente fraquezas e maneiras de melhorar após cada batalha. Durante os intervalos, a conversa deles não parava. Eles se concentraram principalmente em compartilhar conhecimentos sobre Pokémon. Seven frequentemente buscava o conselho de Caim sobre aspectos do treinamento Pokémon, já que Caim já havia demonstrado seu talento, e Steven valorizava suas perspectivas únicas sobre o assunto. Por sua vez, Caim obteve informações valiosas de Steven sobre Pokémon dos tipos Aço, Terra e Pedra. Isso incluía como treinar Pokémon do tipo Aço para um desenvolvimento ideal e métodos para explorar as características de Pokémon do tipo Pedra e Terra. Ambos eram considerados prodígios no mundo Pokémon, e a troca mútua de conhecimento entre eles não só aprimorou a compreensão que tinham um do outro, como também aumentou sua força. Embora Caim tivesse um sistema, os dados nele contidos provinham de vários bancos de dados, e seu conhecimento sobre Pokémon do tipo Aço não era tão extenso quanto o de Steven. No entanto, essa atmosfera tranquila terminou 2 horas depois. À medida que subiam, a força dos Pokémon selvagens também aumentava. Por fim, apareceram dois Pokémon que exigiram sua intervenção direta para a batalha. Dois Magmar de nível 35. Embora sua qualidade fosse apenas verde clara, esse nível era bastante formidável nessa área. Afinal, os Pokémon do tipo fogo eram evidentemente mais dominantes contra os tipos grama e inseto. Para Scorupi, do tipo inseto, e Lairon, do tipo aço, eles também representavam uma ameaça considerável. As inspeções de Caim e Steven eram um tanto sérias,
não tanto pela força do Magmar, mas pelo motivo da aparição daqueles dois Pokémon ali. Magmar é um Pokémon do tipo fogo puro, e seu habitat principal são os vulcões. No entanto, aquilo era apenas a encosta da montanha, eles ainda não tinham chegado ao pico do vulcão. Magmar não deveria abandonar seu habitat tão facilmente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 506. Coordenação perfeita. Por que esses Magmar estão aqui? Perguntou Steven, olhando para os dois Magmar que se aproximavam à distância. Essa não foi a primeira vez que Steven escalou o Monte Chinei. Ele era um visitante frequente em busca de rochas vulcânicas com formatos curiosos. Ele conhecia bem Magmar que preferia ambientes de alta temperatura. Embora a temperatura na encosta da montanha fosse alta, não era um lugar ideal para eles. Além disso, os Magmar normalmente se alimentavam de minerais do magma em vulcões ou de outras criaturas vulcânicas, por isso raramente desciam a montanha para caçar. Eles têm uma expressão estranha no rosto. Parecem um pouco assustados e um tanto irritados, observou Caim, mantendo o ar fixo nos dois Magmar que se aproximavam. Enquanto Caim e Steven ponderavam sobre a situação, Skorupi e Lairon pareciam animados. Apesar de terem lutado bastante durante a subida, seus oponentes não haviam sido um desafio. Finalmente, dois Pokémon apareceram e pareceram dignos de uma batalha. Vamos primeiro controlar a situação. Você cuida de um e eu cuido do outro, sugeriu Steven. Caim assentiu com a cabeça. Skorupi use garras afiadas e espinhos tóxicos. Dois dos movimentos que Skorupi havia aprendido recentemente foram colocados em uso em combate real após apenas uma noite de treinamento. O movimento afiar garras foi mais simples, pois Skorupi havia recebido dicas de Weavile na noite anterior. Ao esfregar suas pinças, o brilho delas aumentou ligeiramente. Aprimorar garras é um movimento que aumenta o poder de ataque e a precisão. No entanto, dominar o movimento espinhos tóxicos não era tão avançado. Skorupi esparrava alguns espinhos venenosos esporadicamente ao longo do caminho que o Magmar percorreria. Embora não fossem muitos, dado o estado atual de Magmar, era improvável que notassem os picos. Lairon usa Stealth Rock e Hidden Power, ordenou Steven. Diversas rochas invisíveis apareceram ao longo do caminho de Magmar. Intencionalmente ou não, as rochas invisíveis complementaram os espinhos tóxicos de Skorupi, expondo-os. Se os Magmar continuassem avançando, inevitavelmente pisariam nos espinhos. Ao notar o sorriso no rosto de Steven, Caim soube que era intencional. Embora os dois nunca tivessem lutado juntos antes, já demonstraram uma coordenação perfeita. Uma coordenação perfeita. Em seguida, uma esfera de energia azul materializou-se diante de Lairon. O movimento Hidden Power de Lairon era do tipo água. Ter um Hidden Power do tipo água compensava amplamente a fraqueza de Lairon contra Pokémon do tipo fogo. Os dois Magmar ainda exibiam expressões de pânico, mas ao perceberem Scorpi e Lairon bloqueando seu caminho, seu temperamento, típico dos tipos fogo, se acirrou. Após terem sido expulsos para outro lugar, pensaram que poderiam descarregar a sua frustração nesta encosta. Como poderiam não dar conta destes dois Pokémon? Era evidente que os dois Magmar estavam juntos há muito tempo. Mesmo em meio ao pânico, a coordenação entre eles permaneceu intacta. Duas grandes rajadas de chama saíram das bocas dos Magmar, mirando em Skorupi e Lairon. Era o golpe explosão de chamas, um ataque de amplo alcance que causava respingos de fogo, danificando Pokémon próximos. No entanto, antes que as chamas pudessem atingir Scorpi e Lairon ergueu sua esfera de energia do tipo água para intersectar as chamas. SSSSS. O choque entre as chamas e a energia da água produziu um som sibilante. A temperatura ao redor aumentou visivelmente. Ao perceberem que seu ataque havia falhado, os Magmar avançaram. Mas o resultado foi que eles colidiram diretamente com as rochas invisíveis de Lairon. Embora tenham atravessado algumas delas, não conseguiram passar completamente. Atordoados, os Magmar não entenderam o que havia acontecido. Depois de se ajustarem um pouco, tentaram manobrar em torno das rochas, mas para evitar colidir com mais rochas invisíveis, diminuíram a velocidade. Ao fazerem isso, pisaram nos espinhos tóxicos de Skorupi. O efeito do veneno foi ativado e, embora fossem do tipo fogo, o veneno ainda era bastante potente. Por fim, eles perceberam os espinhos no chão e diminuíram ainda mais a velocidade para evitá-los. Nessa velocidade, eles não representavam mais uma ameaça para Skorupi e Lairon. Skorupi, use bola sombria, ordenou Caim.
Nessa situação, o ataque à distância recém-adquirido por Scorpion provou ser útil. Em um ritmo tão lento, os Magmar eram alvos fáceis. Lyron, use lâmina de pedra, acrescentou Steven. As duas ordens foram dadas quase simultaneamente. Comparado ao golpe do tipo Fantasma Bola Sombria, o golpe do tipo Pedra Lâmina de Pedra não só era mais poderoso, como também super eficaz contra tipos Fogo. Além disso, Stonied era do mesmo tipo que Lyron, aumentando ainda mais seu poder. Aqui, a vantagem de um treinador bem equipado tornou-se evidente. Mesmo que os Pokémon tivessem o mesmo nível e potencial, aqueles que recebiam melhores recursos tendiam a se destacar. Os Pokémon de Steven tinham combinações de movimentos e seleções melhores em comparação com os de Caim. Afinal, Steven podia obter qualquer teme que quisesse, enquanto Caim dependia mais da sorte. Hum, hum. A bola sombria atingiu o Magmar e a lâmina de pedra de Lyron atingiu o outro. Com a dupla eficácia do golpe do tipo pedra, o Magmar atacado por Lyron sofreu dano significativo. Apesar de resistir aos ataques de Scorpi e Lyron, o Magmar mal conseguiu ultrapassar as rochas invisíveis e os espinhos tóxicos. Caim, tenha cuidado. Lyron, use terremoto, avisou Steven. Caim entendeu rapidamente. Scorpi, pule e use Venoshock. Scorpi, com seu grande poder de ataque, não ficaria para trás. Além disso, os Magmar estavam envenenados, dobrando o poder do golpe Venoshock. Em termos de dados, o Venoshock, que normalmente tinha uma potência de 65, dobrou para 105. As ondas de choque do terremoto de Lyron começaram a se formar ao redor dele, fazendo com que rochas menores flutuassem no ar. A onda de choque mais forte se propagou para fora a partir de um ponto central em direção ao Magmar. Seguindo as instruções de Caim, Scorpi saltou rapidamente sob o Magmar para evitar o terremoto. Os Magmar não tiveram a mesma sorte. Com sua dupla fraqueza a golpes do tipo terrestre, o terremoto de múltiplos alvos causou danos significativos. Ao aterrissar, Scorpi aproveitou o impulso do terremoto e avançou em direção a um dos Magmar. O Venoshock atingiu um deles. Os olhos aguçados de Scorpi focaram no Magmar, buscando um ponto fraco em seu corpo. A instabilidade do Magmar após o terremoto deu a Scorpi a oportunidade perfeita para explorar essa vulnerabilidade. Habilidade de atirador de elite ativada. Um dos Magmar perdeu sua capacidade de lutar. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 507. Uma mentira basta. Inicialmente, Lyron estava prestes a usar outro ataque contra os Magmar restantes. Mas Scorpi já havia sido libertado. Animado, girou e atacou o Magmar restante. Sob o olhar aterrorizado de seu oponente, o Venoshock de Scorpi atingiu aquele Magmar novamente. Embora não tenha atingido um ponto fraco, ou seja, sua habilidade atirador não tenha sido ativada, o Magmar já havia sofrido dano dos golpes Lâmina de Pedra e Terremoto, ambos super eficazes contra Magmar, bem como dano residual dos espinhos tóxicos, deixando-o exausto. O poderoso impacto do Venoshock o nocauteou completamente. Se Caim não tivesse dito a Scorpi para se conter, aqueles Magmar caídos poderiam ter recebido o golpe final de Scorpi. Se a habilidade de atirador pudesse continuar atingindo os pontos fracos do oponente, seria verdadeiramente aterrorizante, comentou Steven, observando as magníficas habilidades de Scorpi. Caim assentiu com a cabeça. Considerando a habilidade de Steven, era provável que ele já tivesse percebido a capacidade de atirador de elite de Scorpi após tantas batalhas desde que escalou a montanha. Mas esta foi a primeira vez que Scorpi demonstrou plenamente sua capacidade de atirador de elite. Ao enfrentar oponentes muito mais fracos, o efeito da habilidade atirador de elite não era tão perceptível. Scorpi retornou orgulhoso, como um verdadeiro vencedor. Lyron soltou um rosnado. A queixa parecia ser que Scorpi havia roubado seu adversário. Em resposta, Scorpi também rosnou, quem sabe o que eles estavam dizendo um ao outro, mas no final, Scorpi envolveu o pescoço de Lyron com suas pinças em um gesto de camaradagem. O estado desses dois Magmar não parece normal, disseram Caim e Steven, ignorando Scorpi e Lyron. Steven concordou, já estive no Monte Shimei muitas vezes e vi muitos Magmar, mas todos viviam perto da cratera vulcânica. Eles não desceriam sem motivo, além disso, suas presas habituais não são encontradas aqui embaixo. A temperatura corporal de um Magmar pode chegar a 1200 graus. Eles geralmente vivem em áreas de alta temperatura, a borda de uma cratera vulcânica é ideal para eles. Quanto mais quente o ambiente, mais energéticos eles são, explicou Caim, compartilhando um pouco do seu conhecimento sobre os Magmar.
Ele acrescentou então: o magmar não deixaria seu habitat sem um motivo. Nessa situação, ou houve uma mudança no vulcão, ou um inimigo poderoso surgiu em seu habitat, tão forte que eles não conseguem enfrentar. Ao ouvir isso, Steven ficou um tanto sério. Qualquer um dos cenários parecia desfavorável. O Monte Shimei é um vulcão ativo, mas geralmente se encontra em estado estável. Normalmente, ele emite apenas cinzas vulcânicas, algo com que os habitantes de Oen estão acostumados. De fato, as cinzas vulcânicas são uma característica distintiva da região de Oen. Se o Monte Shimei tiver mudado e estiver prestes a entrar em erupção, as consequências seriam inimagináveis. Por outro lado, se o segundo cenário for verdadeiro e um inimigo tiver aparecido no habitat do magmar, a situação seria ligeiramente melhor em comparação. Afinal, não sabemos se o inimigo do magmar faz parte da Liga ou de alguma outra organização. Acho que a segunda possibilidade é mais provável. O Monte Shimei não entra em erupção há quase 100 anos. Se houvesse alguma mudança, não seríamos os primeiros a saber. A Liga tem pessoas investigando aqui o tempo todo. Esses especialistas não ignorariam isso, acrescentou Caim após um breve silêncio. Após uma pausa, Caim disse: de qualquer forma, parece que desta vez as coisas não serão tão simples. É melhor termos cuidado. Steven assentiu com uma expressão séria. Espero que não seja nada sério. Afinal, nós só queríamos aproveitar a vilagem. Quando Steven estava pronto para avançar, percebeu que Caim não se mexia. Steven, perplexo, virou-se para o ar para Caim, que permanecia imóvel, franzindo a testa e com os olhos fechados. Caim, o que houve? Perguntou Steven. Caim suspirou em silêncio. Se pudesse evitar, ele realmente não queria revelar que era vidente. Mas se ele quisesse ocupar uma posição de destaque na Liga no futuro, inevitavelmente encontraria médiums que já faziam parte dela. A partir desse ponto, seria apenas uma questão de tempo até que sua habilidade psíquica fosse descoberta. Além disso, ele não usaria suas habilidades psíquicas ao enfrentar um oponente forte no futuro. Impossível. Ele se esforçou muito para se tornar um médium iniciante e aprender telepatia para obter vantagem nas batalhas. Mentiras. Uma basta. Quanto mais coisas você tentar esconder, mais mentiras precisará inventar para encobri-las. Quando uma pequena mentira é descoberta, todas as outras que a encobrem desmoronam impiedosamente. Então Caim pensou que, se fosse para esconder alguma coisa, deveria ser apenas uma coisa. Além disso, Steven era uma das poucas pessoas na liga em quem ele confiava, quase no mesmo nível que seu mentor, Matsuda Takashi. Já que o assunto de suas habilidades psíquicas acabaria vindo à tona, por que não preparar seu amigo com antecedência? Dessa forma, quando isso fosse descoberto, pelo menos ele teria alguém para apoiá-lo. Ain fechou os olhos apenas para fingir. No instante em que derrotou o Magmar, ele já havia considerado todas essas possibilidades. Espere um momento, acho que posso descobrir o que está acontecendo, disse Caim, caminhando em direção a Magmar, que estava menos ferido. A cabeça e a cauda de Magmar eram puro fogo. Quando ele perdeu a consciência, as chamas em sua cabeça se extinguiram. Caim pegou umas luvas resistentes ao calor, colocou-as e pegou alguns pés curativos de seu depósito para tratar rapidamente os ferimentos superficiais do Magmar. Graças à habilidade de Caim como criador e à combinação de medicamentos, Magmar logo recuperou a consciência. Sorupi permaneceu perto de Caim, pronto para impedir qualquer erupção do Magmar. Contudo, ao acordar, Magmar pareceu menos frenético e menos agressivo do que antes. Ou para Caim, que estava tratando seus ferimentos, e para os Scorpi ao lado dele, o mesmo que o havia derrotado. Magmar manteve a calma. Caim borrifou a última dose do medicamento sobre as escamas danificadas, tratando o último ferimento com sangramento. Considerando a constituição de Magmar, esses ferimentos não eram graves. Depois que Scorpi extraiu o veneno, não havia perigo real. Algumas horas de repouso seriam suficientes para a recuperação. Mas Magmar também sabia que sua agressão anterior havia sido a causa de seus ferimentos, então ficou bastante grato pelo tratamento de Caim. Isto é para você. Removi o veneno do seu parceiro, não deve haver nenhum problema. Ele vai acordar em breve, disse Caim, colocando alguns pokéblocos de alta qualidade na frente do Magmar. Ao sentir o aroma dos pokéblocos, os olhos de Magmar brilharam imediatamente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 508 Revelando poderes psíquicos. Steven ficou atrás de Caim, observando tudo o que ele fazia. Embora não compreendesse completamente suas intenções, decidiu não interrompê-lo nem impedi-lo, e observou pacientemente.
Magmar aceitou os Pokéblocos avançados que Caim ofereceu. Cautelosamente, pegou um e o colocou na boca, saboreando-o como uma iguaria. Depois de comer um, fez uma pausa e escondeu habilmente o resto num lugar tão engenhoso que nem mesmo Caim conseguiu ver claramente para onde foi. Então chegou o momento de testemunhar o milagre. Um brilho psíquico característico surgiu nos olhos de Caim. Os olhos são a janela da alma e as habilidades psíquicas são uma combinação das capacidades da mente e do coração. Portanto, a parte mais visível do uso de uma habilidade psíquica são, precisamente, os olhos. Os olhos de Caim brilhavam com uma luz azul, e um fino fio de energia psíquica azul clara conectava sua mente à de Magmar. Telepatia. Ou, mais precisamente, um uso avançado da telepatia que permite perceber diretamente as intenções da outra parte através da energia psíquica. Em outras palavras, Caim podia se comunicar com Magmar e entender seus pensamentos, assim como Magmar podia compreender as palavras de Caim. Seven, parado ao lado, ou para Caim com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O que estou vendo? Poderes psíquicos. Não, uma vidente. Caim é vidente. É isto que Caim estava escondendo. Uma criador genial e também vidente. Isso é incrível. O espanto de Steven era exatamente o que Caim havia previsto, mas naquele momento, ele não tinha tempo para se preocupar com isso. A telepatia avançada que ele estava usando era uma habilidade que havia aprendido recentemente. Isso exige um controle extremamente preciso das habilidades psíquicas, algo que Caim ainda estava aperfeiçoando. Portanto, para ele, usar essa habilidade era bastante desafiador. Pacientemente, Caim começou a se conectar com os pensamentos de Magmar. Magmar, você consegue me ouvir? Perguntou Caim mentalmente. Ao ouvir a voz de Caim em sua cabeça, Magmar deu um pulo, olhando em volta à procura de alguém, mas não viu ninguém. Pare de olhar em volta. Sou eu, a pessoa à sua frente, quem lhe ofereceu essa comida deliciosa, disse Caim com resignação. Ao ouvir essas palavras, Magmar, com certa hesitação, fixou-se nele. Nunca tinha visto nada tão incrível. Magmar levou 5 minutos para finalmente aceitar a habilidade especial de Caim. Então chegou o momento crucial da comunicação. Magmar teve muita dificuldade em articular seus pensamentos, provavelmente porque os Pokémon selvagens geralmente não são habilidosos em organizar e expressar suas ideias. Caim só conseguiu entendê-lo com dificuldade. Após 15 minutos, Caim reprimiu sua habilidade psíquica e enxugou o suor da testa. Sentia-se um pouco tonto, pois aquele uso específico da telepatia o havia levado ao limite. O Feliz exalou profundamente. Nesse instante, um lenço apareceu diante de Caim. Steven já havia recuperado sua calma habitual. Caim havia revelado sua habilidade psíquica, o que chocou muito Steven. No entanto, ao fazer isso, Caim também demonstrou confiança nele. Obrigado, disse Caim com uma simples palavra de gratidão enquanto pegava o lenço e enxugava o suor da testa. Ele então acrescentou: acabei de me comunicar com Magmar, mas é verdade que os Pokémon selvagens têm muita dificuldade em organizar seus pensamentos e expressá-los com clareza. Aí não pude deixar de reclamar um pouco. Se fosse onde for, ele poderia ter explicado toda a situação em menos de 3 minutos, mas com Magmar era outra história. Sem falar de Zoukin, um Pokémon cuja inteligência rivaliza com a dos humanos. Sem comparação, sem prejuízo. Ainda havia se preparado mentalmente para um processo complicado, mas não esperava que fosse tão problemático. Pelo que pude entender do que Magmar me disse, parece que algumas criaturas semelhantes a nós apareceram no topo da montanha, o que deve significar que são humanos. Além disso, eles trouxeram Pokémon que Magmar nunca tinha visto antes. Embora não tenham atacado diretamente, causaram danos ao seu habitat. Os Magmar tentaram resistir, mas foram facilmente repelidos, explicou Caim sucintamente. Uma situação tão simples, como pôde se tornar tão complicada? Suspirou Caim. Ao ouvir Caim, Steven levou a mão ao queixo, assumindo uma expressão pensativa. Com base no que Caim explicou, isso significava que um grupo de humanos desconhecidos havia aparecido no topo do Monte Chimney, causando danos ambientais que afetaram significativamente os Pokémon que viviam lá. O motivo pelo qual os dois Magmar que eles encontraram estavam tão desesperados pode ter sido por causa daqueles humanos. Com a habilidade de Steven, ele não precisava de mais explicações. Na verdade, para Steven, o mais surpreendente naquele momento foi o fato de Caim ter se revelado um médium. Ao ver a expressão de Steven, Caim soltou uma risada baixa e amarga. Ele sabia que essa conversa não seria fácil.
Após organizar um pouco os pensamentos, ele disse: Sei que você provavelmente está surpreso por eu ser um vidente. Sim, sou um vidente, mas um dos mais básicos, do tipo mais inexperiente que só sabe usar telepatia e algumas técnicas elementares. Com o meu talento, provavelmente nunca conseguirei avançar além deste nível. As palavras de Caim magoaram Steve num momento de silêncio. O clima entre eles ficou um pouco tenso. Scorpi e Lyron, que estavam por perto, abraçados como amigos, não entendiam por que seus treinadores estavam agindo de forma tão estranha. Isso é demais, exclamou Steven. Caim sentiu um pequeno solavanco no coração e, sem perceber, sua mão se moveu em direção ao cinto onde estavam suas pokébolas. Esse era um problema que ele precisava enfrentar e Caim já estava preparado para o pior. Ele ainda não era páreo para Steven, mas com a ajuda de Zolkin e sua habilidade de usar teletransporte, ele estava confiante de que conseguiria escapar. Isso é demais. Caim, você é um vidente. E eu só estou descobrindo agora. É inaceitável. Da última vez que lutamos, você não usou seus poderes psíquicos. Seven exibiu seu característico sorriso confiante. Para Steven, descobrir que Caim era um médium causou apenas surpresa e um pouco de inveja. Ele não tinha pensamentos negativos sobre Caim por ter escondido essa informação. Escondido não é a palavra certa, né? Caim era um prodígio, e revelar que possuía habilidades psíquicas não me traria nenhum benefício. Na verdade, só poderia lhe trazer perigo. Então, essa é a carta na manga de Caim. Não é à toa que eu o admiro. Ele é realmente um gênio. Ao ver o sorriso confiante de Steven, Caim soltou um suspiro de alívio. Quase. Caim quase pensou que teria que se separar da Liga. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 509 Potencial incrível. Sou apenas um psíquico iniciante, o que não me ajuda muito no dia a dia. Só em batalhas, onde posso usar telepatia, consigo ter uma pequena vantagem, disse Caim, dando de ombros. No entanto, ao ouvir isso, Steven sentiu como se Caim estivesse dizendo algo como: é como ganhar 5 milhões na loteria, uma quantia insignificante de dinheiro. Embora Steven não se importasse muito com essas quantias de dinheiro, o sentimento era claro. Eu, sendo um dos mais ricos da região de Oem, não tenho meu próprio orgulho? Então Steven simplesmente assentiu com calma, extinguindo o último vestígio de inveja em seu coração. Só posso dizer, Caim, que você realmente tem um talento excepcional, disse Steven em tom calmo. É só uma questão de sorte. Você se lembra do meu Zolpoke? Ele já evoluiu, respondeu Caim. Em seguida, ele pegou uma Pokébola e libertou Zolkin. Isto é ao ver o Pokémon que Caim invocou, embora estivesse ereto como um Slowpoke, ele tinha mais de 2 metros de altura. Será que esse é mesmo o Zolpoke desastado? É o Zolkin. Embora formulada como uma pergunta, o significado era claro. Caim assentiu e disse: Sim, você se lembra da última vez que pedi sua ajuda para encontrar uma Pedra do Rei? Por acaso, quando o Zolpoke estava segurando a Pedra do Rei e foi mordido na cabeça por um Sheldei, ele conseguiu evoluir para Zolkin. Então Zolkin é realmente a evolução de Slowpoke. A Pedra do Rei. Esse requisito de evolução é realmente rigoroso. Seven já estava se tornando imune a se surpreender com as descobertas de Caim. Afinal, se estivesse relacionado a Caim, parecia quase normal. A questão não é a evolução do Zolkin. Eu já forneci o método de evolução do Zolkin ao professor Carvalho, mas ele ainda não foi divulgado. Precisa ser verificado. Caim prosseguiu. Durante a evolução de Zolkin, o enorme aumento em seu poder psíquico fez com que eu despertasse e elevasse minha habilidade psíquica ao nível iniciante. Mas tenho tentado melhorar desde então, e parece que o nível iniciante é o meu limite. Entendo, disse Steven, assentindo com a cabeça enquanto acariciava o queixo. Um Zolkin brilhante é de fato um Pokémon muito raro. Este parece ter sido perfeitamente treinado, com um talento excelente para habilidades psíquicas. Isso é demais. Seven lançou a Caim no ar que indicava que ele deveria maneirar. Por favor, pare de se exibir. Deixe-me me recuperar. Você saiu para treinar e voltou como o treinador mais jovem da história a alcançar o nível intermediário. Além disso, você é o líder do grupo de jovens talentos da Guilda dos Criadores, e ser o líder de ginásio da cidade for parece apenas um trabalho secundário. Agora você está me dizendo que também é vidente, mesmo que seja apenas em nível iniciante? Isso ainda tem um grande impacto nas batalhas. Será que eu, Steven, o gênio absoluto e marinata abastado, não tenho orgulho? Vendo que Steven não queria continuar a discutir o assunto, Caim não insistiu. Afinal, até então, o fato de ele ser um médium era conhecido apenas por Steven.
Ele nem sequer havia contado ao seu mestre, Matsuda Takashi. Talvez ele precisasse insinuar isso sutilmente, porque se Matsuda Takashi descobrisse que seu aluno era um médium por meio de outra pessoa, isso poderia resultar em uma boa bronca. Ambos decidiram não se aprofundar mais no assunto. Caim recolheu Zoukin para sua Pokébola e, junto com Skorupi, continuou a escalada em direção ao cume da montanha com Steven. Poderiam existir perigos desconhecidos no cume, mas nenhum dos dois mencionou isso. O perigo é a verdadeira essência do treinamento. O topo da montanha abriga muitos Pokémon do tipo Fogo, e embora estivessem apenas na metade do caminho, muitos Pokémon do tipo Fogo foram deslocados para baixo devido a danos ambientais no pico. E como Scorpio é do tipo Veneno e Inseto, e Lairon é do tipo Aço e Pedra, ambos os Pokémon estavam em desvantagem contra os tipos Fogo. No entanto, nem Caim nem Steven optaram por trocar de Pokémon. Não havia necessidade. Eles ainda não tinham chegado ao ponto em que seus Pokémon não conseguiam vencer. O verdadeiro treinamento só ocorre quando o tipo do oponente apresenta uma desvantagem. Com base no tipo que Lairon adquiriu com o movimento Hidden Power, ficou claro que Steven possuía certos meios para neutralizar Pokémon do tipo Fogo, que são eficazes contra Pokémon do tipo Aço. Por outro lado, Caim não tinha uma contramedida direta para os tipos Fogo, que eram fortes contra Scorpio. Mas se os Pokémon do tipo Fogo não conseguissem acertar um ataque em Scorpio, de que adiantaria essa vantagem? Um sucesso de crítica. Essa é a maneira correta de Scorpio lutar. Eles caminhavam por uma trilha na montanha, cercada por densas florestas. Com a ascensão contínua, a temperatura, que deveria ter diminuído com a altitude, não diminuiu, em vez disso, aumentou gradualmente. E possivelmente devido à perturbação causada pelos tipos fogo, esse aumento de temperatura foi inconsistente. Muitos Pokémon do tipo Biama e inseto que viviam na floresta, não gostando do aumento da temperatura, não tiveram escolha a não ser migrar para as áreas mais baixas. Como os Pokémon aqui presentes eram de nível relativamente alto, seu declínio forçaria outros Pokémon de níveis mais baixos a fazerem o mesmo. Essa reação em cadeia teria, sem dúvida, um impacto negativo significativo no ecossistema do Monte Shinei. Mais importante ainda, os treinadores comuns na base da montanha podem não ser capazes de lidar com esses Pokémon migratórios mais fortes. Ao perceberem isso, Caim e Estevão aceleraram o passo. Eles precisavam derrotar esses Pokémon mais rapidamente. Sporupi havia aprimorado ao extremo sua capacidade de encontrar os pontos fracos dos inimigos. Agora, a cada ataque, sua probabilidade de acerto crítico havia aumentado para 30%. Uma probabilidade aterradora. Isso significava que, a cada 3 ataques de Skorupi, inevitavelmente seria um acerto crítico. E com a habilidade de atirador de elite de Skorupi, causaria danos tremendos ao seu oponente. Não importava se o tipo era uma desvantagem, aquilo era uma força explosiva impressionante. Além disso, graças à força física inata de Skorupi, seu talento para o combate estava sendo maximizado. O poder de Skorupi estava aumentando a uma taxa visível. Steven, observando o progresso de Skorupi, ficou ainda mais surpreso e impressionado com Caim. De fato, Caim era excepcional no treinamento de Pokémon. Após esse período de batalha, Steven percebeu que, embora Skorupi tivesse instintos de luta incríveis, sua capacidade geral não era das melhores, deveria ser um pouco mais fraco que Lairon. Mesmo assim, ao enfrentar inimigos, Skorupi não ficava para trás na velocidade com que derrotava seus oponentes. Isso era impressionante. É preciso lembrar que a qualidade de Lairon era azul escura, com nível 39, próximo ao nível avançado. Seven talvez não tivesse um entendimento tão preciso dos níveis e da qualidade dos Pokémon quanto Caim, mas ele conseguia discernir certas diferenças. Este Scorpion não é um Pokémon comum. Se Scorpion evoluir para Drapion no futuro, sua explosividade e força, aliadas ao seu grande porte, sem dúvida o tornariam um excelente atacante de linha de frente. Suas duas pinças, juntamente com sua cauda e boca, fornecem 4 pontos de ataque, tornando extremamente difícil para qualquer Pokémon se defender de todos eles ao mesmo tempo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 510 Equipe Magno. O Monte Shinei é muito alto, embora ambos tivessem acelerado o passo, ainda estavam longe do cume. Afinal, às vezes parece perto, mas a caminhada até lá é muito mais longa do que aparenta. Além disso, conforme avançavam, Pokémon selvagens frequentemente apareciam para bloquear seu caminho. Caim e Steven não tinham uma solução clara para isso.
Eles não podiam simplesmente montar em seus Kamori-Topius e voar até o topo. Sem mencionar que voar a essa altitude seria exaustivo para seus Pokémon, e os Pokémon voadores selvagens que habitam tais altitudes são bastante fortes. Caim e Steven não teriam muitos meios de se defender no ar. Afinal, cada um deles só tinha um Pokémon voador, e se eles os carregassem, quem se encarregaria dos ataques? Ao cair da noite, eles mal conseguiram atravessar a encosta da montanha e chegaram a uma área árida perto do cume. Aqui, devido às altas temperaturas, nem flores, nem grama, nem árvores conseguiram sobreviver. Caim e Steven já sabiam como seria o ambiente, então, antes de irem para o Monte Shimei, prepararam equipamentos de respiração. Eram dispositivos semelhantes a máscaras que cobriam a boca e o nariz, capazes de filtrar o ar quente e evitar a falta de oxigênio causada pela altitude, um acessório bastante útil. Steven já havia estado no Monte Shimei várias vezes antes, então ele havia preparado esses equipamentos com antecedência. Embora o sol já tivesse se posto e a noite começasse a cair, a temperatura permanecia alta. Ao chegar ao topo, os Pokémon selvagens tornaram-se muito menos frequentes. A área era coberta por rochas nuas e pedras vulcânicas formadas pelo calor, um habitat ideal para Pokémon do tipo Pedra e Fogo. Era também um lugar predileto para entusiastas do rock como Steven. No entanto, Steven não estava muito interessado em procurar pedras desta vez, pois as pessoas que apareceram repentinamente no pico da montanha deixaram tanto ele quanto Caim desconfortáveis. Sob os últimos raios de sol, eles continuaram a subir. Após um dia de batalhas intensas, o nível de Scorpia aumentou em 1, chegando ao nível 35. A diferença de nível entre ele e Ontifou e os outros estava diminuindo. No entanto, após avançarem um pouco mais, encontraram outro Pokémon selvagem bloqueando seu caminho, com força considerável. Era um Toqual com olhos avermelhados, encarando diretamente Caim e Steven, intrusos em seu território. Instintivamente, Caim usou seu sistema para analisar os dados desse Toqual. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Toqual verde em estado de fúria. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 39. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco fogo. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco fumaça branca. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco resistência, fissura, explosão de chamas. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco brasa, fumaça, retirada, giro rápido, giro de fogo, cortina de fumaça, roda de chamas, maldição, rajada de lava, golpe corporal, proteção, lance-chamas, defesa de ferro. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco onda de calor, poder da terra, ataque de raiva. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. Ao ver os dados desse Tokual, Caim franziu a testa. Estado de fúria. Isso o fez lembrar do Breloom que seus Sneasel havia derrotado durante sua evolução, que também estava furioso. O estado de Tokual era quase idêntico ao de Breloom naquela época. Poderia haver alguma ligação. Ou eles simplesmente tiveram o azar de encontrar outro Pokémon enfurecido. Seven, tenha cuidado. Este Tokual parece estar em um estado normal, alertou Caim. Steven assentiu com a cabeça. Ao ver aquele Tokual, ele também sentiu que algo estava errado. Era o Pokémon mais forte que eles haviam encontrado até então. Um Pokémon de nível quase avançado, equivalente ao nível do Covil de Steven. Vamos subjugá-lo primeiro, sugeriu Steven. Independentemente do motivo pelo qual Tokual se encontrava nesse estado, o melhor a fazer era controlá-lo primeiro. 10 minutos depois, graças ao trabalho em equipe de Scorupi e Lairon, o Tokual caiu diante deles. Após um dia de batalhas, Scorupi e Lairon desenvolveram certa sinergia. Ambos os Pokémon conseguiam executar combinações simples baseadas nas habilidades um do outro. Assim, seu poder de combate combinado era bastante notável. Claro, o principal motivo foi a sincronização desenvolvida entre Caim e Steven como treinadores, permitindo que seus Pokémon trabalhassem juntos de forma eficaz. Ao ver Scorupi e Lairon se comportando como bons amigos, Caim não pôde deixar de balançar a cabeça em sinal de reprovação. O estado de Tokual era semelhante ao de Breloom naquele dia, então Caim o tratou com delicadeza e o deixou ir. Em seu estado mental atual, nem mesmo a telepatia permitiria que Caim obtivesse informações úteis. No entanto, ele tinha uma suspeita inicial sobre as pessoas no topo da montanha. Ele esperava que não fossem eles. Caim pensou em silêncio.
Se fosse realmente aquele grupo, com a força que ele e Steven tinham no momento, provavelmente só conseguiriam escapar. Colocando Toqual em um canto discreto, Caim e Steven não se demoraram. Mas ambos tinham expressões sombrias, claramente pensando a mesma coisa. À medida que avançavam, um breve silêncio se instalou entre eles. Finalmente, Steven foi o primeiro a falar. Caim, você já ouviu falar da equipe Magma? Ao ouvir as palavras de Steven, Caim fez uma breve pausa e então respondeu: Tenho uma ideia geral. Isso surpreendeu um pouco Steven. Poucas pessoas conheciam a equipe Magma, já que eles se mantinham bastante escondidos. Apenas alguns membros de alto escalão da liga sabiam de sua existência. Caim ficou surpreso ao saber disso. Da última vez que estive no mar com meu mentor, fomos atacados pela equipe Aqua. No início, eu não sabia, mas depois de investigar um pouco, descobri sobre a equipe Aqua e a equipe Magma, explicou Caim brevemente. Com essa explicação, Steven entendeu melhor. Entendo. Você encontrou a equipe Aqua. A equipe Aqua e a equipe Magma não são muito conhecidas na região de Oel, mas isso não significa que lhes falte poder. Essas duas facções existem há muito tempo, mas permaneceram praticamente ocultas, como se estivessem à espera de algo. A Liga enviou pessoas para investigá-las a fundo, mas até agora ninguém voltou vivo. Nesse momento, a expressão de Steven ficou muito séria. Uma das pessoas enviadas para investigar a equipe Magma era da família Stone. Até hoje, eles não retornaram. As equipes Aqua e Magma ainda não causaram grandes problemas, mas a força delas é uma preocupação para a Liga, então sempre as investigamos. Suspeito que as pessoas no topo do Monte Shimei sejam membros da equipe Magma, disse Steven seriamente. Era a primeira vez que Cain via Steven com uma expressão tão grave. A equipe Magma não aparece com frequência, mas quando aparece, geralmente é em vulcões ativos ou inativos. Seu paradeiro é incerto, então a Liga não tem tido muito sucesso em capturá-los. Mas este incidente no Monte Shimei tem 80% de chance de ter sido obra deles. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco.